Olá, tudo bem? Ontem as mídias circularam um importante julgado do STJ sobre o tema assédio processual. Inclusive, esse é um assunto do momento, né? Imagine a seguinte situação: você é herdeiro de uma porção de terra significativa, mas é privado do direito de usar, gozar e fruir da propriedade porque alguém esbulhou, invadiu, turbou esse direito e está lá plantando, exercendo direitos como se proprietário fosse. E essa pessoa que está ali tolhendo, tirando esse direito, ali permanece por várias manobras jurídicas por 40, 50 anos. Então, dentro desse cenário, não lhe parece que além dos danos materiais decorrentes da turbação, do esbulho, possivelmente, né? Desse esbulho, desse ato ilícito relacionado à posse e ao exercício dos direitos inerentes à propriedade, não lhe parece que, além disso, teria um abuso processual? Não lhe parece que o abuso do direito de defesa ou do direito de petição passou do ponto? É só se colocar, não na pele de quem ficou 40, 50 anos, mesmo sendo legítimo proprietário, sem ter a posse, sem ter o uso, sem poder usufruir economicamente da propriedade. Lembre-se que para os alemães a função da propriedade, o conceito de propriedade, remonta, não é, ao aspecto econômico dos bens. Né? Ninguém tem propriedade apenas para achar bonito. Às vezes até tem, mas via de regra a propriedade ela tem uma função social e de cunho econômico, de cunho patrimonial. Tá bem? Então eu vou resumir aqui de breve e simples, em forma breve e simples, direta, os principais pontos desse julgado. Ok? Então temos aqui a figura do assédio processual, que não é assim de ontem, tá? Já foi discutido pelo menos 2 anos atrás, no informativo 658 do STJ, né? 10/10/2019. A precursora dessa ideia no STJ é a ministra Nancy Andrighi, tá bem? Ainda lá é por maioria, tá bom? Porque vencido o ministro Sanseverino. E esse tema que eu trago, esse assunto, é objeto do RESP 1.817.845 do Mato Grosso do Sul e que diz respeito ao abuso, né? O assédio como abuso no exercício dos direitos e das faculdades processuais. Tá bem? Vocês lembram que ato ilícito não é só a culpa ou dolo ou culpa, mas também no artigo 187 do Código Civil, quem ao exercer os direitos, não é, o faz de forma abusiva, considerando os fins sociais da norma, considerando os usos que dele se esperam. Né? Então, há vários casos na doutrina e na jurisprudência, né? Um exemplo muito clássico, aquele em que o vizinho, né, para impedir a vista do outro, ergue um muro desnecessariamente, né, para tirar a visão do vizinho, ou para não permitir que a piscina do vizinho receba sol, por exemplo, né? Então, isso é um exercício abusivo de direito, né? E o que a ministra traz, e me parece bastante oportuno, são os fins éticos do processo, tá bom? A boa-fé, como diz a professora Jussara Nasser Ferreira, é a grande dama do direito. Então, aqui o processo também deve ser informado por boa-fé, por princípios éticos. A relação processual se rege por normas de conduta. É por isso que eu defendo a reafirmação da boa-fé objetiva no campo do processo civil. Inclusive, escrevi um artigo recente sobre isso, está no Prelo. Então, o processo ele não é meramente técnico, né? Mas um instrumento voltado a pacificar, voltado à realização da justiça. Essa lição é da professora Ada Pellegrini Grinover, tá bom? E aí o assédio processual visa reprimir, diz a ministra, os abusos de direito material e processual. E olhem, vejam, que nesse caso eu não tenho aparentemente um abuso apenas processual, mas também vinculado ao direito material, aquela situação lá de posse e propriedade que eu falei, que durou décadas, né, que privou os legítimos herdeiros e proprietários a assumirem a terra, a plantarem, a colherem, não é, a usufruírem daquele bem. Não é? E aí o abuso de direito se caracteriza, olha aqui, nesse exercício repetitivo, desprovido de uma fundamentação séria e idônea. O que é uma fundamentação séria e idônea? Apta a produzir
um resultado útil ao processo. É apenas aquela procrastinação, aquela demora, empurrar o processo com a barriga, usar de todos os recursos possíveis, e no Brasil são inúmeros, para ficar na propriedade mesmo sabendo que não tem direito. E no caso concreto, me parece, havia uma situação ali de direito material também envolvendo documentos, tá? Documentos supostamente falsos, ok? Nós não vamos entrar no mérito do julgado, mas apenas trazer elementos que já constam, inclusive, do voto da ministra. E tudo isso, né, ainda que em caráter excepcional, não é a regra, a ministra reafirma isso, né, pode configurar o abuso do direito de ação. Inclusive, eu conversava ontem com o professor Renan Tamay e ele dizia: nós precisamos evoluir muito essa questão no Brasil. Outros países, né, como os Estados Unidos, já estão muito mais avançados em tema de assédio processual do que nós. Lá eles falam sham litigation, né? Ou seja, aquela litigância desarrazoada, repetitiva, desprovida de fundamento. Outro objetivo de combater o assédio processual, ou de puni-lo pelo menos, é refrear, é pôr um basta em quem abusa desses direitos por mero capricho, né? Direitos fundamentais, e aqui eu cito o direito fundamental à tutela, o direito fundamental à ação, ou por espírito emulativo, né? Por mera picuinha, por mera vaidade, por bobagem, por não dar o braço a torcer. Ainda fala em dolo ou ações e incidentes temerários. O que são ações e incidentes temerários, professor? São aquelas que não vão dar em nada. A pessoa sabe que não vai dar em nada, mas fica protelando só para postergar, adiar a derrota. Tá bom? E aí fala, né? Pretensões ou defesas frívolas, né? Frivolidade, aquela banalidade, não é? Movida mais por instintos pessoais, subjetivos, do que por fundamentos jurídicos, né? E torna, aí diz a ministra, o processo em um simulacro de processo, né? O que é simulacro? É algo que não tem a essência do que é. Só para você lembrar de arma de fogo, simulacro de arma é uma arma que não funciona, uma arma de brinquedo. Não é assim também no processo, um simulacro de processo é um processo que não tem um fim legítimo, ok? Só para a gente terminar, nas questões cobradas em prova, eu encontrei uma de Pernambuco, aqui de 2019, que fala do assédio processual e diz que para a sua caracterização é necessário provar o ato ilícito. Eu concordo com a banca, porque o assédio é modalidade de ato ilícito, por abuso de direito, lá no 187. E também você que faz concursos na área trabalhista, cuidado. Eu encontrei questão do TRT, mas eu não trago aqui por uma razão muito simples, a questão está desatualizada. Então, trabalhar com você uma questão desatualizada, em vez de lhe ajudar, pode lhe prejudicar, tá bom? Mas lá no direito do trabalho, essa não é a minha área, eu encontrei questões e eles estão, né, os juízes trabalhistas e tribunais trabalhistas, estão bem avançados nesse ponto. Sobretudo porque ali no direito do trabalho, as verbas são alimentares, né? Nós temos uma relação laboral em que o empregado precisa comer. Então é evidente que ali fica até mais fácil trabalhar a questão do assédio processual, de quem deve, não paga e enrola o processo. Bom, assunto do dia, espero que você tenha gostado. Forte abraço, abençoado dia, fique com Deus.